Para o que você está fazendo agora que você vai gostar de assistir esse vídeo. É muita humilhação que o PT e que o Lula tá passando. Primeiro a gente teve essa semana aí onde um líder da União, um deputado federal, se recusou a aceitar um ministério. Isso é inédito, nunca se tinha ouvido falar de algo nesse sentido. Um deputado federal se recusar a pegar um ministério. Como se isso não fosse o bastante. A gente pensou assim, não, agora não tem como piorar. Rapaz, está piorando. Recusar um ministério é uma coisa. Agora, decidir abandonar o ministério que já se ocupa, aí é um outro nível de humilhação, é outro nível de vergonha, que é o que está acontecendo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ministros de Lula avaliam abreviar permanência no governo. Vou traduzir para você. O que é abreviar permanência no governo? Isso é a definição de pular fora de um barco afundando. Auxiliares do petista temem a impopularidade do presidente e seus efeitos na campanha eleitoral no próximo ano. O povo está percebendo o seguinte, eu vou pular fora disso aqui, esse governo está muito ruim, cara, 60% de rejeição. E esse 60% de rejeição foi antes do escândalo do INSS, antes de se descobrir que esse governo está roubando os velhinhos. Então, os ministros estão considerando abandonar, devolver ministérios. Vamos pegar a matéria aqui que você vai entender o que eu estou te falando. Ó. Ainda é uma conversa mantida nos bastidores do governo, mas cresce em alguns gabinetes importantes da gestão petista o desejo de alguns ministros com ambições eleitorais em 2026 de abreviar o período de trabalho no executivo, de pular fora de um barco afundando. A falta de perspectiva de serem aprovados no legislativo os projetos lançados por Lula. Estamos praticamente em maio e nada foi votado no Congresso. Para tentar resgatar a popularidade da gestão petista é o principal ponto de reflexão de alguns ministros. O que acontece? Lula, para ver se consegue melhorar um pouco a sua aprovação, precisa de que os projetos sejam aprovados no Congresso. Só que a rejeição lá dentro também é tão grande que eles não veem possibilidade disso acontecer. Auxiliares de Lula que se empenharam em colocar projetos de pé para servirem de vitrine para suas próprias campanhas, acompanham angustiados a lentidão do Planalto em dar seguimento às ações. O governo, sem rumo, não consegue mudar o cenário na economia e tem perdido o debate político diário para a oposição em diferentes frentes. Então, está apanhando sem parar todos os dias nas redes sociais, não consegue apresentar nada e quando apresenta não consegue implementar. Lula, que anunciou o ano da colheita, parece nome de filme de terror, né? Vai passar os próximos meses distraído em viagens internacionais. Lula é hoje impopular, sofre com o surgimento cada vez maior de agendas negativas, o escândalo do INSS, o colapso dos Correios, a fila sem fim da Previdência, as investigações sobre perdas bilionárias da Previ e não demonstra ter energia e meios políticos de reverter esse cenário. Na política, partilha-se a vitória, resume um auxiliar de Lula ao explicar a razão de uma possível debandada. Com o calendário correndo para metade do ano, ministros que integram o governo, mas pertencem a partidos com projetos presidenciais, estão no dilema ainda maior. Ninguém quer se contaminar com o peso da impopularidade do petista e ficar marcado na campanha eleitoral. Se a maré para Lula e o PT não virar, melhor sair antes que seja tarde, diz um cacique de um importante partido com ministros no governo. Então vamos resumir. Já foi uma gigantesca e inédita humilhação um deputado se recusar a pegar um ministério. O partido, União Brasil, se recusou a pegar um ministério, que seria o Ministério das Comunicações, no qual um outro ministro teve que ser retirado porque virou réu em esquema de corrupção. Nossa senhora, cara, esse governo tá dando show. Esse governo é fenomenal, vamos falar a verdade. Agora, os partidos que já têm ministérios ali dentro, aí nós estamos falando PSD, MDB, União, PP, Republicanos, já estão considerando devolver os ministérios, ou seja, se afastar do governo, que está extremamente radioativo, porque proximidade a esse governo quer dizer rejeição na eleição do ano que vem. Ano que vem já tem eleição. Essas pessoas não querem ter suas imagens associadas ao governo de forma alguma e estão querendo pular fora. E o que piora, porque se entrega os ministérios, esses partidos não serão obrigados a votar a favor dos projetos do governo. Então o governo não consegue aprovar mais nada. É mais nada. Então é curioso ver o que está acontecendo, porque, gente, Deus escreve certo por linhas tortas.
o Lula 3.0 está conseguindo algo que nós nem imaginávamos que seria possível, né? A destruição completa do PT e do Lula. E quem está fazendo isso? É o próprio Lula, com a ajuda do Sidônio e da sua turminha de criminosos. Isso é surreal, isso é impressionante. Contemplar a possibilidade de devolver ministérios a um ano das eleições, cara, é porque quando se coloca na balança o prejuízo, o dano de ser associado a esse governo é imensuravelmente maior do que centenas de cargos, milhares de cargos, milhões de reais em emenda, em fundo e emendas de ministérios. Então é porque esse governo está muito, mas muito ruim mesmo. Pula do barco, galera. Podem pular do barco que o Brasil vai estar aqui para te receber de braços abertos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.